Então, galera, bora fazer um react aí. Eu vi um vídeo muito interessante referente toda a trajetória do Dembélé, como ele foi motivo de chacota, como ele foi superação. Galera, quando a gente quer, a gente consegue, porque esse cara insistiu, persistiu. Ele veio de um jogador flopado no Barcelona, desenganado, perdido, ao Ballon d'Or, quem diria, Dembélé, que foi muito zoado por Neymar. Neymar, ele foi motivo de chacota no mundo do futebol todinho, inclusive pelo Neymar, e hoje Dembélé tem uma bola de ouro e o nosso querido Neymar não tem. Então, galera, bora pro vídeo. Alguém que foi renegado, muitas das vezes ridicularizado, inclusive pelo próprio Neymar, zombado por ser um patinho feio, um preguiçoso, alguém que não teria nível de futebol algum, que deveria se curvar à sua insignificância de um jogador que não teria futuro algum no mundo, um jogador que seria sempre marcado por decepções, apesar de uma Copa do Mundo em 2018 que ele conquistou e muitos atribuem que ele nem mesmo teve participação, apenas um jogador que colocava um nome no trabalho e não fazia nenhum papel, que ganhava apenas a nota e não contribuía em nada para esse trabalho, nem mesmo para segurar um cartaz. Alguém que era tido como um verdadeiro preguiçoso e inútil para o futebol do mundo, simplesmente calou a boca de todos. E é muito complexo falar de Ousmane Dembélé, mas o que podemos acreditar a ele é uma temporada absurda de alguém que está muito próximo, mas quando eu digo próximo e muito, é porque é muito mesmo, de ser o melhor jogador do planeta. E estamos falando da redenção de um francês que saiu de patinho feio do mundo para alguém com uma grande credencial. E de fato, essa história envolve os tempos ruins do Barcelona, a risada de Neymar ao debochar dele nas redes sociais, a saída de Kylian Mbappé do Real Madrid, até mesmo a sua ida para o Paris e sua temporada atual de redenção. Vamos agora falar sobre a redenção de Ousmane Dembélé, passando por fases turbulentas, episódios de deboche, sua ida ao Paris e a sua virada de chave na vida. Mas eu vou pedir para você deixar o like e se inscrever nesse canal. Vídeos assim sempre dão trabalho, mas eu coloco fé que você vai fazer a sua parte. E é isso. Vamos em frente, que atrás vem gente. Bola aqui na direita, invade a área, bate pro gol! Gol! Superbe d'Hakimi, et que dire de cet enveloppé d'Ousmane Dembélé. A velocidade do Paris aqui pela esquerda, pediu, recebeu, Kvaratskhelia, domina o camisa 7, bota na frente, tá dentro da área, jogou pra trás de primeira, gol! A história de Ousmane Dembélé é a de um talento precoce que quase foi devorado pela própria genialidade e também pelas expectativas sufocantes que o cercaram desde os primeiros dribles no Rennes. O Rennes foi seu primeiro clube, desde sempre teve uma grande dificuldade de se estabelecer entre muitos, já que era considerado um patinho feio até mesmo lá. Por mais que seu destaque fosse nítido, muitos colocavam a alcunha de um jogador superestimado para Dembélé, que não teria tanto espaço assim no futebol do planeta. A narrativa de Dembélé também é uma narrativa de persistência, de transformação e também de redenção. De promessa frustrada no Barcelona, a símbolo da reconstrução do Paris Saint-Germain, a trajetória do ponta francês ganhou contornos épicos nessa temporada, provando que o tempo, a maturidade e o ambiente certo podem reescrever até mesmo os capítulos mais sombrios da carreira e da vida de alguém. Já que estamos falando de futebol e sabemos que a carreira está totalmente entrelaçada à vida, quanto mais os caras têm sucesso, mais se sentem bem. Isso também é proporcional ao fracasso e à sensação de impotência que ele sentia. Quando o Barcelona desembolsou cerca de 145 milhões de euros lá no ano de 2017 para tirá-lo do Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé se tornou um dos jogadores mais caros da história do futebol. Não apenas do Barcelona, não apenas da Espanha, do futebol. Com apenas 20 anos era esperado que ele substituísse Neymar, que havia acabado de se transferir para o Paris Saint-Germain em uma das negociações mais chocantes do esporte. E essa não seria a primeira vez que Ousmane Dembélé e Neymar Júnior se trocariam em uma combinação louca do destino. Mas a camisa pesada do Barça e o holofote implacável cobraram caro para Dembélé e até mesmo para os catalães. Nos primeiros anos, Dembélé foi um caso clássico de talento frustrado por... Eu nunca imaginei que eu iria ficar feliz em ver um francês, que os franceses, vocês sabem, né? Os franceses não gostam de brasileiro, assim como o argentino também não gosta de brasileiro, com exceção ao Messi. O Messi eu tô começando vamos dizer assim, a curtir um pouco o Messi, né? Embora ele seja argentino, acho que um dos únicos ali que eu ainda tenho um certo afeto, né?
recentemente, né? Mas de resto, os franceses. E eu tô feliz por essa bola de ouro do Dembélé, porque é bíblico, os humilhados serão exaltados, né? E a palavra de Deus não falha, mas não é o caso. Vamos lá. Lesões por indisciplina e desorganização interna do clube. Lesões musculares constantes, atrasos em treinos, problemas de alimentação e até mesmo episódios de imaturidade, como o vício em videogames, que segundo a imprensa espanhola o mantinha acordado até altas horas. Tudo isso fez com que ele ficasse um alvo fácil para críticas. Não podemos esquecer o lance do Barcelona contra o Liverpool naquele 3-0, em que Dembélé recuou a bola para o goleiro Alisson dos Reds, numa chance que poderia ter matado o confronto. Mas vimos que o tempo daria um jeito de deixar tudo mais cruel, porque foi com o tempo que provou que a história de Dembélé seria de uma sina absurda no Barça. Mais uma sina negativa, o Liverpool derrotou o Barcelona num 4-0 épico, e aquele lance jamais foi esquecido entre os torcedores blaugranas. A culpa, claro, foi para todo o Barcelona e seu elenco, mas Dembélé foi um dos principais, se não o principal alvo da época. E as redes sociais não perdoaram. Memes, piadas, vídeos zombando de suas trapalhadas. Não podemos negar que mesmo com todos esses tropeços, Dembélé teve seus lampejos no Barcelona. A temporada 21-22 marcou um renascimento técnico sob o comando de Xavi. Ele chegou a liderar a La Liga em assistências, mostrou obediência tática e também um amadurecimento. Mas as lesões voltaram a assombrar nosso herói. A paciência da torcida era limitada com Dembélé já de episódios passados, e em um clube que vivia uma crise financeira e institucional, o francês virou símbolo de um investimento que não se pagava assim. Ainda assim, internamente, o elenco e a comissão reconheciam sua evolução. O seu comportamento nos treinos cresceu, ele se afastou de problemas extracampo e mostrou ser um atleta mais focado. Porém, já parecia tarde. A torcida já havia feito o seu julgamento e o veredito final. Dembélé era uma promessa perdida, que não teria mais sucesso em lugar algum e que deveria ser escrachadamente vendido do Barcelona. Eis que em 2023 o futebol francês viveu um terremoto silencioso. Ousmane Dembélé havia chegado e constantemente uma situação envolvendo briga de egos de Mbappé. Mbappé não sabia se ficaria no Paris Saint-Germain e, mediante uma briga litigiosa, acabou um ano depois por decidir deixar o Paris para tentar uma nova vida em Madrid. Supostamente a pedido do próprio Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé foi contratado para dar mais estabilidade ao Paris Saint-Germain, para Dembélé também tentar se ajustar e jogar num time mais voltado para ele, um time que ele teria mais familiaridade por jogar na mesma nação que o consagrou. Jogando na França, Dembélé poderia ter mais autonomia e se livrar das críticas pesadas do Barcelona. Nossa, a melhor aposta que o Dembélé fez na vida dele foi ir pro PSG. O PSG que estava em reconstrução, né? Quem diria que o PSG ia virar esse timaço? Eu falo para um amigo meu, cara, o PSG vai ser o time a ser batido. E acredito que esse ano vai ser o time a ser batido, cara. Que o PSG jogou temporada passada, já iniciou essa agora, parece que hoje, se eu não me engano, acho que hoje perdeu no francêsão lá, né? Mas o francês para eles também já nem importa mais, para eles agora na Liga dos Campeões não vai ser fácil bater no PSG não, viu? Semana que vem vai ter PSG e Barcelona, acho que o Dembélé vai... Eu acho que o Dembélé vai deitar. Foi quando em 2024 o Kylian Mbappé acabou deixando o Paris, surpreendendo a muitos do mundo do esporte. Dembélé já havia feito uma temporada no Paris Saint-Germain, mas nada que enchesse tanto os olhos do mundo. Uma temporada regular e nada mais. O PSG, mesmo assim surpreendendo o mercado, apostou alto em Dembélé como parte de uma nova era. Muitos torceram o nariz, afinal, por que confiar em alguém que passou mais tempo no departamento médico do que nos campos da Catalunha? A resposta parecia não vir. Como Dembélé substituiria o gigantesco colosso Kylian Mbappé? O sheik do PSG recebeu cada crítica com muita ênfase, mas também calado, porque sabia que estava montando agora um time muito mais do que meramente individual, um time coletivo. E ao lado de jogadores como Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Warren Zaïre-Emery, dentre outras peças que viriam como Pacho, a manutenção de Hakimi, o grande meio-campista Vitinha, a grande revelação Désiré Doué, o possante georgiano Kvicha Kvaratskhelia e Kvaratskhelia. Esse Doué, Vitinha, Dembélé, você tá maluco, cara.
Você é louco, uma seleção, PSG hoje é uma seleção. Muitos outros times de um Paris Saint-Germain cada vez mais bem adotado ao estilo de Luiz Henrique, esse Paris iria dar frutos com o PSG Vai colar. mais coletivo, menos estrelado, mas surpreendentemente eficaz. Mas não pensa que eu esqueci da risada do Neymar. As redes sociais não perdoavam Dembélé. Memes, piadas e vídeos zombando de suas trapalhadas. Com um episódio em especial que ficaria marcado. A risada de Neymar. Em um post de uma página no Instagram, foi mostrada uma comparação de números na temporada entre Neymar e Ousmane Dembélé. Neymar, na época, que já estava num certo problema com Paris, chegou a debochar do atacante com risadas explícitas nas redes sociais, querendo provar que ele é muito, mas muito melhor que Dembélé, até mesmo na sua atual passagem de carreira. Muitos viram isso como um desrespeito, então pouco tempo depois Neymar sairia do Paris com essa situação e rusga ainda mais marcada. Alguém que não teve respeito com o próprio Dembélé, numa situação que para muitos demonstrou imaturidade do próprio Ney. Foi assim que na temporada 24-25, já sem Mbappé, foi a consagração da reconstrução do PSG. Eu acredito que se o Mbappé tivesse no PSG, eu acho que ia dar ruim, viu? Acho que o projeto PSG nunca iria se realizar. Mbappé possivelmente ia renovar até 2028. Eu acho que não ganharia com o Mbappé não, viu? Tudo bem, o Mbappé é um excelente jogador, mas ele destruiu o vestiário do PSG. E de Dembélé, livre das lesões que o assombravam no passado, ele virou peça central no esquema de Luiz Henrique. Sua explosão física, dribles desconcertantes e a tomada de decisão, por tantos anos criticada, finalmente se alinharam com a maturidade emocional e a confiança que foi renovada. Dembélé marcou gols decisivos na Ligue 1, acumulou assistências e, mais do que isso, tornou-se um símbolo de comprometimento. Seus sprints para ajudar na marcação, sua interação com os torcedores e sua liderança silenciosa mudaram a percepção pública. A crítica francesa, antes impiedosa, agora o celebra como uma das peças-chave da seleção da França e do projeto PSG pós-Mbappé. Na Champions League, o PSG voltou a uma final, desde aquela final contra o próprio Bayern de Munique que perdeu, e Dembélé foi protagonista. Ele não marcou, é verdade, no 5-0 contra a Inter de Milão, viu Desiré Doué e outros brilharem, mas contra gigantes europeus mostrou personalidade, quebrando linhas e criando jogadas com a facilidade que o fez ser comparado, anos atrás, a Henry e Robben, mas agora sem holofotes comparativos, era apenas Ousmane Dembélé. Hakimi também, pô, um excelente lateral. Nossa, essa seleção esse PSG é uma seleção, sem contar que o Donnarumma também, né? Salvou em várias partidas, inclusive contra o Liverpool, né? No auge da sua própria vida e da sua própria história. Olha ele aí. Cê é louco. Foi legal de ver. Essa Liga dos Campeões. Essa Liga dos Campeões, com essa primeira edição aí de playoffs e tudo mais, e inclusive o PSG se classificou bem no finalzinho do segundo tempo, né? Porque foi pros playoffs, né? De alvo de deboche, enfim, a referência de superação. O ciclo ruim se fechou, a risada de Neymar virou eco distante. As críticas da imprensa espanhola, hoje, são contrapostas a matérias que perguntam como o Barcelona deixou escapar um jogador que, com paciência e estrutura, poderia ter sido uma peça mais do que fundamental. Na seleção francesa, ele voltou a ser convocado com frequência, e o técnico Didier Deschamps enxerga nele um nome importante para a Copa do Mundo de 2026, sendo um dos pilares. Ah, com certeza. Ele estando em forma, estando ali bem fisicamente, certeza. Dembélé, certeza vai estar na Copa. E a França vai vir com tudo, viu? Do time, talvez até mesmo do mesmo nível de patamar de Mbappé. O PSG, por sua vez, vai renovar o seu contrato, confiando no jogador não apenas como um atleta, mas como um ser humano e exemplo de reconstrução. A redenção nunca foi um milagre, mas sim um processo. Essa redenção de Dembélé não veio de um gol mágico ou de uma final vencida, ela nasceu do processo, de noites silenciosas de fisioterapia, de treinos discretos longe das câmeras, de mudanças de hábito, de amadurecimento emocional, e agora de alguém que pode
está muito perto, mas muito mesmo, de ser o melhor jogador do mundo. O PSG conseguiu sua tríplice coroa, e muito deve-se, claro, à genialidade do Dembélé, que com a grande, excelente, excepcional temporada que fez, está muito, mas muito perto de conseguir uma honraria única, ser o melhor jogador do mundo, não da França, não da Europa, mas do mundo. É a história de um jogador que ouviu o riso, o deboche, o julgamento e decidiu que não seria definido por eles. Um talento que, enfim, encontrou o lugar certo para... Te adianto, meu amigo, ele foi o melhor do mundo. Nesse exato momento, Dembélé é o bola de ouro. Ganhou a Ballon d'Or. Ganhou. Poder florescer. O Ousmane Dembélé hoje não é apenas um jogador de futebol redimido, ele é o símbolo de que o tempo, quando bem usado, pode fazer mais do que curar. Pode transformar. Não devemos comparar até mesmo o nível de Neymar com Dembélé. Sabemos que numa estrutura total, Neymar foi muito mais jogador, teve mais títulos e prêmios individuais, alguém que teve uma trajetória mais consolidada e não há dúvidas que realmente, em termos de talento, tem mais do que o próprio Dembélé. Mas atualmente Neymar vem passando por dificuldades para poder jogar no Santos, ter o mínimo de condições físicas para retomar a jogar bola, enquanto Dembélé é um dos talentos mais bem considerados de todo o mundo. O mundo meio que dá voltas e não é uma forma de torcer contra o Neymar. Eu concordo aí com o comentário do amigo, sou muito fã do Neymar, fãzaço do Neymar, eu nunca vou vir aqui diretamente atacar o Neymar, porque eu curto muito o Neymar mesmo. O Neymar, no auge dele, pra mim não teve igual aqui no Brasil, tirando o Ronaldinho Gaúcho, pra competir com ele, qualidade técnica. E no mundo todo, eu acho que, o Messi caminha do lado dele ali, né? E acredito que ele tem até mais recurso que o Messi, mas infelizmente o Neymar vem se definhando, né? E tinha essas polêmicas extra-campo aí, e o mundo girou, né? Hoje, Dembélé recebendo a bola de ouro. Hoje, na data de hoje, recebeu a bola de ouro, né? Vencendo na final lá da disputa contra o Lamine Yamal. Rafinha ficou em quinto lugar. E, enfim, né? Pena de dizer que a palavra pode voltar contra a pessoa. Também do Paris Saint-Germain. Que jogo é esse? Barcola, tá na área, deu pra trás. Gol! Realmente é só aquele pessoal que é terra plana. Bola aqui na direita, invade a área, bate pro gol! Gol! Tem a posse, atrasa o jogo. Vitinha, Dembélé, de prima, Hakimi, tá na área, meu Deus, não tem espaço, Dembélé! Gol! Se não tem espaço, o talento cria o espaço. Galera, esse foi o vídeo de hoje, reagindo aí um pouquinho aí da trajetória do Dembélé, né? Do fracasso ao sucesso. E a mensagem que fica aí pra gente, né? Uma lição de vida, de que enquanto a gente está vivo, há esperança, né? E a redenção vem ao amanhecer. Tô filósofo. Galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. E vai minhas recomendações ao canal ZFoot. Sigam lá o canal ZFoot, foi o canal no qual eu fiz o react. Estarei deixando o link na descrição. Beleza, galera? E é nóis.